Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e para mim é um grande prazer tê-lo ou tê-la aqui comigo, participando dessa aula e também deixando a sua opinião, né, o seu like, o seu dislike, deixando também, compartilhando também esse vídeo e deixando também aqui a sua inscrição. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Divulgue o canal, assista tantos outros vídeos que tem aí no canal, para que você possa aprender mais e mais sobre as questões de história, ciência, relação de fé com esse mundo contemporâneo, tá certo? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Louvo a Deus pela oportunidade de ter você aqui conosco nesse canal. Vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo assim bem curto, básico, porque eu quero tratar uma questão que já tem me incomodado há bastante tempo, mas eu nunca tinha parado ainda para fazer um vídeo sobre isso. Já em círculos particulares, conversando com amigos, já tinha mencionado essa insatisfação, mas hoje aqui vou tornar essa questão pública. Gênesis capítulo 1, né, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E geralmente nas discussões aí sobre a relação, ou quer seja de relação de ciência com a fé, ou nas questões mesmo de tentativa de interpretar textos bíblicos, né? E eu tenho falado sempre, né? Se fosse tão fácil, não, eu vou aprender a língua original, e se eu aprender a língua original, eu vou interpretar o texto da forma com que foi escrito. Isso é um mito, né? Se você colocar 5, 10 eruditos para lerem Gênesis, todos eles peritos na língua, eles não vão ser capazes de chegar às mesmas conclusões, pessoal. Tá certo? Então isso em si já seria suficiente para demonstrar que a exegese, tá certo? A exegese, o estudo gramatical, a pesquisa gramatical, ela não é o centro da hermenêutica, ou seja, da área, né, de interpretação, tá certo? Então, essa coisa de dizer que a exegese é a mãe da hermenêutica, ou a figura mais importante dentro da hermenêutica, não é bem assim. Na verdade, as questões estão mais no nível social, cultural, histórico, do que sonha a nossa vã filosofia. Por isso que na teologia bíblica, tá, a exegese tem o seu valor, mas não está no centro, porque se vê os acontecimentos ou as narrativas apenas como um substrato cultural. Tá? A língua é um substrato cultural. Não é que ela não é importante, pessoal. Ela é importante. A grande questão é que ela não responde todas as questões simplesmente pela parte gramatical. Tá certo? Mas eu quero só que você pense sobre isso. E aí tem um ponto que eu tenho batido na tecla aqui com alguns amigos, que é Gênesis 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a maioria das pessoas, muita gente diz: ali é criação do nada. Bará aparece no texto como criação do nada. Toda vez que Bará aparece é criar do nada. Então tem uma diferença entre criar do nada e criar de algo já criado. Eu acho que o pessoal não está lendo Gênesis capítulo 1, principalmente até o 5, né? Ou ninguém não está fazendo o dever de casa de pegar, dar uma olhadinha, né, numa concordância, para ver todas as ocorrências da palavra antes de afirmar isso. Tem muita gente, até no Brasil, tido como perito em linguística, que defende isso, tá? Mas pegue apenas uma concordância bíblica e você vai ver o uso de Bará 46 vezes no Antigo Testamento, tá? E aí tem algumas questões curiosas para te mostrar que Gênesis 1:1 não é uma criação do nada. Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou do nada. Disse, haja e ouve. Não é bem assim, pessoal. Por quê? Não com base nessa palavra, tá? Não com base nessa palavra. A criação para eles, não existia criação do nada para aqueles povos do Antigo Oriente Próximo. Não existia.
Todos eles entendiam a criação como a organização a partir de algo que já existe, tá? Não existe criação substancial para os povos do Antigo Oriente Próximo. Israel não é diferente. Existe a criação ali no sentido de algo que passa a ser usado de determinada forma, mas não algo que é criado do nada, tá certo? Então, não existe criação substancial, eles não pensam a criação dessa forma, mas eles pensam a criação mais de uma forma de utilidade. Algo só existe quando este algo tem utilidade, tá certo? É dessa forma que os povos do Antigo Oriente Próximo entendem criar. Então, vamos lá. Qual é a prova dessas questões? Que Bará não é usado nesse sentido somente, ou não é usado nesse sentido basicamente? Não é a regra que a palavra em si traga essa carga semântica, essa carga de significado? Nós temos Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, né? Foram formados do pó da terra, tá certo? No verso, ou seja, de matéria já existente. Eles pensam em criação funcional, não substancial, tá certo? Então, matéria já existente. Então, formou o homem do pó da terra. No verso, em Gênesis 5:1, diz, no dia em que o Senhor os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, ele não os criou do nada, os criou de algo. Bará de novo, tá? Gênesis 2:7, Bará. Gênesis 5:1, Bará. E não tem criação do nada. Gênesis 5:2, homem e mulher os criou. De novo, homem e mulher no relato bíblico foram criados do nada. O texto bíblico diz, disse Deus, haja homem e haja mulher, e houve. É assim que está o texto bíblico? Então, tire isso da sua cabeça. É uma convicção, uma falsa convicção, ou pelo menos uma convicção baseada em algo que não é verdadeiro. E aí tem mais alguns textos que eu queria que você depois olhasse na sua Bíblia com bem carinho, tá? Muito carinho. Dá uma olhada depois em Josué 17, versos 15 e 18. Josué 17, versos 15 e 18. Nos dois, fala Josué dando ordem, né, para se abrir clareiras, tá? Abrir clareiras e bosque. E adivinha qual é a palavra que aparece lá no original? Para abrir clareiras e abrir bosques, ou seja, criar clareiras e criar bosques. Adivinha qual é a palavra que aparece lá nesses textos? Bará. Bará. Algumas pessoas dizem, não, Bará sempre, esse verbo tem Deus, né, como protagonista da ação. Não é um verbo usado para outra pessoa que não seja Deus. Será? Dê uma olhada lá no texto de Josué 17, 15 e 18 e se pergunte se é Deus que está construindo ou Deus que está abrindo clareiras e bosques naquele texto. Faz esse exercício. Ainda tem mais. Tem Isaías 43, 15, né? Quando diz que Deus é o Santo, o Criador de Israel, tá? A palavra também tem a ver com Bará, aquele que cria Israel, criar Israel. Minha pergunta é, o povo de Israel foi criado do nada? Deus diz, haja Israel e houve Israel? É isso. Está isso no texto bíblico? E tem um outro texto ainda, de Ezequiel 21, 19. Põe marcos indicadores para a Babilônia. Põe marcos indicadores, né, para apontar para a Babilônia, onde ela deveria invadir. Uma profecia de Ezequiel. Ezequiel agora é o protagonista. É aquele que vai pôr marcos, ou criar marcos. Tá certo? Ele, o profeta, é o protagonista da ação, não Deus. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir alguém falar que Bará é criação do nada, esqueça essa ideia, porque não é, tá? E basta fazer esse exercício. Pegue lá as 46 citações da palavra no nosso chamado Antigo Testamento
e você verá que ela não tem nada a ver com criação do nada. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a entender o texto bíblico dentro do seu significado mais claro e tanto no contexto particular como no contexto geral das narrativas, observando bem o uso das palavras. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz e compartilhem o vídeo.